Bom dia. Bom dia, professor. Tudo bem com vocês? Tudo e com o senhor? Tranquilo, graças a Deus. Só me sentindo recluso aqui, sozinho. Carente de conversar com gente. Fora isso, tranquilo. Vocês chegaram a fazer alguns exercícios da apostila? Tem alguma dúvida? Antes que a gente comece? Não? Vamos separar aqui o material de hoje. Só um instante. Estava vendo na última aula a circunferência, né? Nós paramos, se não me falha a memória, definimos a circunferência, a sua equação, equação na forma geral, equação na forma reduzida, e vimos alguns exemplos, determinar as coordenadas do centro e do raio. Creio que foi isto. Nós paramos por aí. Estão me ouvindo bem? Sim, professor. Então, deixa eu acertar o iPad aqui para compartilhar a tela. Abrir o aplicativo. Bom, vamos dar continuidade, então, na nossa aula sobre circunferências. E preparei também alguns problemas, alguns exercícios, para que depois da aula vocês possam resolvê-los. Uma atividade de verificação de conhecimento. Tá? Só um minutinho. Módulo 7, equação da circunferência. Está aqui. Bom, vou compartilhar a tela. Verifica para mim se está compartilhando aí. Apareceu? Sim. Bom, abri então só um instante. Alguém está entrando? Está compartilhando a tela ainda? Sim. Alguém entrou e eu tive que desabilitar aqui. Espera aí. Tá. Então tá aí. Vocês estão vendo aí posição relativa entre uma circunferência e ponto. É isto mesmo, né? Bom, nós vimos na última aula, então, alguns elementos da circunferência e hoje nós veremos relacionar elementos geométricos com a circunferência. Quais elementos? Ponto e circunferência, reta e circunferência, e depois circunferência entre circunferência. Né? Então, nós temos aqui
algumas possibilidades. Por exemplo, neste caso, o ponto pertence à circunferência. Então, o ponto faz parte da circunferência. Neste caso, o ponto é interno à circunferência. E, neste caso, o ponto é externo. Então, vamos supor a seguinte situação. Dada uma equação de circunferência e as coordenadas de um ponto, como sabê-lo pertencente, interno ou externo à circunferência? É isto que nós vamos ver, né? Alguém está pedindo para entrar, só um minuto. Caramba. MEI, quem que é MEI? Fora É o do Myron, domínio. professor. Oi? É o Myron. Tá, MEI, pô, o cara bota apelido. Eu já pedi para botar nome, eu falei para o Ricardo sobre isso, porque a gente não sabe se é alguém externo que está tentando entrar, já aconteceu coisa desagradável em outras, não na escola, mas em outras apresentações. Entrou um penetra, não sei como. Bem, tá compartilhando a tela aí? Não tá. Vamos lá de novo. Ai. Bom, agora acho que está, né? Então, como eu dizia, vamos verificar agora como estabelecer uma relação entre um ponto e uma circunferência. Ou seja, distância entre dois pontos é o pré-requisito Professor, básico. Oi? desculpa interromper, eu acho que não tá compartilhando, não. Não? Vamos lá. Confirma para mim agora. Ainda não. Caramba, o que aconteceu? Eu não vou permitir mais entrar de ninguém atrasado, porque isso atrapalha o nosso trabalho. Apresentar agora uma janela. Está aqui. Doce, compartilhar. Agora foi? Agora foi, professor. Tá. Então, o que é que nós precisamos saber para que a gente possa resolver questões relacionadas a ponto e circunferência? Nós precisamos nos lembrar de distância entre dois pontos. Acredito eu que o professor Zé Maria desenvolveu isso com vocês, correto? Deduziu a fórmula da distância entre dois pontos? O quadrado da diferença de x e x0 com A raiz a raiz quadrada, quadrada, né? A a raiz raiz quadrada quadrada de da x0 soma. elevado ao quadrado, Vamos mais lá. a mesma coisa do Tá. lado? Então, está aqui, ó. Então, vamos supor que nós tenhamos um ponto A de coordenadas XA e YA, correto? Um ponto B de coordenadas XB e YB. E o segmento que liga os pontos a B. Eu quero saber qual é a distância deste segmento. E eu vou indicá-lo ou notá-lo por D a B, né? É desta forma que indicamos a distância. Pelo ponto B, eu traço uma perpendicular ao eixo X. Pelo ponto A, outra perpendicular ao eixo X, né? E traço retas paralelas passando por YA e YB ao eixo X, de modo que eu tenho aqui um triângulo retângulo, né? Assim sendo, este triângulo retângulo, eu posso tirar algumas relações, Pitágoras, né? Ou seja, a distância entre o ponto AB ao quadrado, que é a hipotenusa do triângulo retângulo, será a medida desse cateto. Quem é esse cateto? É a medida YB menos a medida YA. Então, este cateto ao quadrado, mais a medida deste cateto. Quem é este cateto? É o XB menos o XA. Então, está ali. XB menos XA ao quadrado. Note uma coisa interessante. Não interessa aqui se você pega XB menos XA ou XA menos XB.
Não importa isto. Por quê? Porque vai ser elevado ao quadrado. Então, a diferença entre fazer xb, xa, xa, xb seria o sinal. Mas como eu vou elevá-lo ao quadrado, isto fica ignorado, né? Irrelevante. Portanto, eu tenho que a distância entre os pontos A e B será dado pela raiz quadrada da soma, né, dos quadrados das diferenças entre as coordenadas, entre as abscissas e entre as ordenadas. Então, repetindo, é a raiz quadrada da soma dos quadrados das diferenças entre as abscissas e as ordenadas. Então, é desta forma que eu estabeleço a distância entre dois pontos. Assim sendo, com isto aqui, eu posso estabelecer a distância entre o centro da circunferência e o ponto. De modo que, se a distância entre o centro e o ponto for igual ao raio, o ponto pertence. Se a distância entre o centro e o ponto for menor que o raio, o ponto é um ponto interno, é dito ponto interno, a circunferência. E se a distância entre o ponto e o raio, e o centro, desculpe, for maior que o raio, eu digo que o ponto é externo ou exterior à circunferência. De modo que esta fórmula aqui destacada, que é esta daqui, estabelece a mim a distância entre os pontos P, dado, e C, centro da circunferência. Tá certo? Então, é assim que nós calculamos, né, a distância entre um ponto e o centro e verificamos se ele, no caso, for igual ao raio, pertence. Se ele for menor que o raio, está contido na região, ou seja, é um ponto interno. E se for maior que o raio, ele é um ponto externo ou exterior à circunferência. Tá certo? Então, aqui eu tenho, no desenho de baixo, as possíveis representações, né? Opa, virou. Tá certo? Então, é assim que a gente faz. Bem, uma outra coisa importante, a partir desta informação, é a resolução gráfica de inequações envolvendo a circunferência, né? O que seria uma inequação envolvendo a circunferência? Seria algo desse tipo. A equação de uma circunferência, x menos a ao quadrado, mais y menos b ao quadrado. Menor, maior, menor igual, maior igual. É uma inequação. Então, note que, se a equação da circunferência for menor que o raio ao quadrado, né, nós temos uma situação. Maior que o raio, outra situação. E assim por diante. Então, novamente, usando este conceito, eu posso estabelecer qual é a região dos pares ordenados que me interessam. Então, um exemplo, vamos representar graficamente o conjunto de solução da equação x menos 1 ao quadrado mais y mais 1 ao quadrado é menor que 1. Primeira coisa que eu devo observar, qual é? É a equação envolvida aqui, certo? E eu identifico isto como sendo a equação de uma circunferência. E, particularmente, esta circunferência... Opa, desculpe, foi além da conta. Essa circunferência, ela tem centro de coordenadas 1 e menos 1, né? Dado aqui pelas indicações do problema. Então, eu vou lá e traço a circunferência. Aqui. Aqui embaixo eu tenho a circunferência. Coordenadas do centro e a minha circunferência. Só que ela é... E o raio... Desculpe. E o raio dela é igual a 1. Se o raio dela é igual a 1, está aqui, feito a circunferência. Mas o que eu desejo? O que eu quero? Eu quero que todos os pares ordenados, ou seja, o x que aqui eu ponho e o y que aqui eu ponho, né, esteja nesta região. Que região? Menor que o raio. Portanto, se é menor, eu excluo a borda ou a fronteira. Então, eu coloco o pontilhado. Desenho a circunferência e depois ponho o pontilhado, né? E, se é menor que 1, qualquer par ordenado que pertença
a região interna da circunferência será a solução. Desta forma, nós damos resposta ao problema, ou seja, quais são os pares ordenados que atendem àquela condição, né? Serão todos os pontos internos à circunferência, né? Excluída a sua borda ou a sua fronteira, ou seja, a própria circunferência. Então, esta região, né? Toda esta região, qualquer par ordenado que aqui eu pego um par ordenado qualquer. As coordenadas desse ponto, x e y, postos naquela inequação, vão torná-la uma inequação verdadeira. E assim eu resolvo o meu problema. Então, este é o conjunto solução, né? O conjunto solução da inequação proposta. Não há forma de escrever isto usando notação de conjunto, tipo, solução vai ser igual, parará, parará. Não existe. A única forma de resolver o problema é geométrica, ou seja, através de um gráfico. Então, é o gráfico que responde à questão. E o gráfico é esta região aqui. Ficou claro isso, minha gente? Estão me ouvindo? Sim. Tá. Note que eu tenho que o problema estabeleceu menor que 1, por isso o pontilhado. Se fosse igual a 1, eu traçaria a circunferência cheia, ou seja, os pontos que pertencem à borda ou fronteira, né, os pares ordenados que estabelecem esses pontos, também seriam solução. Então, fiquem atentos a isso. De forma análoga, se aqui fosse estabelecido maior que 1, o que é que significa isso? Que eu quero os pares ordenados do plano que, postos aqui nesta sentença, vão torná-la verdadeira. Se é maior que 1, é maior que o raio. Portanto, seria toda a região externa, tá certo? Então, é esta a conclusão que eu chego, dependendo da colocação do sinal de desigualdade. Tá? Então, vamos ver um problema aqui, ó. Vamos representar graficamente o conjunto da solução da equação x² mais y² menos 4x menos 5 maior ou igual a zero. Bom, aqui eu tenho uma sentença matemática, né? O que significa isto? São pares ordenados que, postos aqui, vão tornar a sentença verdadeira. Tá, mas que tipo de par ordenado? Que tipo de figura geométrica eu tenho aqui? Então, a primeira coisa é identificar o que seja esta sentença matemática, né? De modo que, se nós trabalharmos isto aqui, eu percebo que talvez ela possa ser uma equação na forma reduzida de uma circunferência. E para isto, o que é que eu faço? Né? Eu vou identificar aqui a equação. Note que, da equação dada, eu posso pô-la no formato, né, x menos, x² mais y² menos 4x mais 5 maior que zero. Né? Fazendo aquilo que nós vimos na aula anterior, ou seja, forçando o aparecimento de trinômios quadrados perfeitos, eu posso escrever aqui... Alguém está pedindo para entrar. Oh, meu Deus do céu. Vinícius. Perdeu o compartilhamento, né? Não. Não? Tá. Então... Vamos lá começar de novo aqui. Eu me perdi aqui. Então, como eu dizia, forçando o aparecimento do trinômio quadrado perfeito aqui, eu tenho x menos 0 ao quadrado mais... Espera aí, perdi a tela minha aqui. Tá. Tá errado. Equação. Partida boa, avisar o Ricardo. A partir da próxima aula, tolerância de 5 minutos. Não entrou, fica fora. Por favor, porque senão desanda a maionese aqui. Então, recomeçando. X² menos
4x, né? Mais alguém que vai entrar aqui para que eu tenha o trinômio quadrado perfeito formado. Como isto aqui é 1, basta dividir este elemento por 2 e elevá-lo ao quadrado. Dividindo-o por 2 e elevando ao quadrado, é 4, né? Aí vai ficar mais o y quadrado, não tem mais nada em y, né? Então, maior igual a 5. Portanto, aqui vai ficar x menos 2, extrai a raiz quadrada desse, força o aparecimento do trinômio quadrado perfeito, está aqui, y menos 0 ao quadrado igual a raiz de 5 ao quadrado. Né? Então, eu tenho aqui a forma reduzida, a equação reduzida da circunferência, tá certo? Só que está errado. Ah, meu Deus, está errado. Por que está errado? Porque eu botei 4 de um lado, eu tenho que fazer o quê? Colocar 4 do outro, agora sim. Então, eu tenho que a equação será x menos 2 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado igual a 9, portanto, 3 ao quadrado. Então, esta é a equação da minha circunferência, ou seja, o centro dela é 2 e 0 e o raio dela é 3. Aí, como eu tenho que dar uma resposta gráfica, por quê? Porque o meu problema é uma inequação, eu faço graficamente a representação da circunferência. Então, centro 2 e 0, raio igual a 3. Vou lá e traço a circunferência. Note que se aqui é 2 e eu puxo 3 para a esquerda, eu vou bater em menos 1. Fica atento a isto, cuidado, né? Então, tracei a circunferência. Olho a inequação e percebo que ela pode ser igual. Se é igual, linha cheia na circunferência, né? Então, está aqui. Igual é linha cheia. Outra coisa que eu observo, eu quero maior que 0. Maior que 0 significa o quê? Desculpa, maior que 0 não. Que eu tenho todos os pontos externos, os pares ordenados fora da circunferência é que me trarão a solução. Desse modo, eu pinto toda a parte externa da circunferência, destaco a própria circunferência, né, dizendo que se eu pegar um ponto XY aqui, né, vamos chamá-lo X1 e Y1, pô-lo na equação, a sentença fica verdadeira. De modo análogo, se eu pegar um ponto, né, vamos chamá-lo X2 e Y2, pô-lo na inequação, novamente ela tornar-se-á verdadeira. Então, está aqui a solução. A solução do problema, graficamente falando, serão todos os pontos externos e a circunferência em si, né? E, claro, se pegarmos um ponto, né, vamos, por exemplo, pegar aqui, se aqui é 0, eu posso pegar aqui 1. Se eu pegar esse ponto de coordenadas 2 e 1, né, esse ponto não atenderá à condição. É só colocar lá. 2 ao quadrado é 4, mais 1 ao quadrado é 1, 5, menos 8 dá menos 3, com menos 5 dá menos 8. Portanto, não é maior que 0. Ou seja, realmente a minha solução está correta. Ou seja, todos os pontos externos à circunferência e a própria circunferência será a solução do meu problema. Ou serão, tá? Ficou claro, então? Professor, Diga. no centro AB, por conta do BC0, eu posso encontrar ele através de beta Y? Ah, sim, porque, se não me engano, foi o Luan que citou esta possibilidade. Aí você terá que lembrar o seguinte, né? Primeiro, você terá que lembrar a equação da circunferência na forma geral, ou seja, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2 alfa x, né? Menos 2... menos 2AX.
Aí eu chamei de alfa, né? É que alfa não é menos 2A? Desculpe, 2A, desculpe, 2B, Y, exato, menos, aqui você vai ter o A quadrado, o B quadrado e o R quadrado igual a zero. Aí você tem que o alfa é igual a menos 2A, o beta é igual a menos 2B, e o gama vai ser o quê? O A quadrado mais o B quadrado menos o R quadrado, né? Então, você pode usar esta relação também. No caso aqui, como você não tem o B, é zero, sem problema algum, tá? Mais alguma dúvida? Bem, estabelecido a relação entre ponto e circunferência, né, e como resolver as inequações, vamos ver agora a posição relativa entre uma reta e uma circunferência. Quais são as possibilidades, né? As possibilidades serão, só voltar aqui, fica mais fácil da gente trabalhar. Então, eu tenho aqui, vamos supor que eu tenho uma reta, né? E nesta reta, eu tenho um ponto. De modo que eu calcule a distância entre o ponto e o centro da circunferência. Óbvio que, se a distância entre o ponto e o centro for maior que a medida do raio da circunferência, a reta será uma reta externa. Usando o mesmo raciocínio, se a distância do ponto, né, P, pertencente à reta, ao centro da circunferência, for igual à medida do raio, a reta é tangente. E, de modo análogo, se a distância do ponto P ao centro C for menor que o raio, a reta é secante. Lembrando que o significado de tangente. Tangente significa que as entidades reta e circunferência têm um ponto em comum. Secante significa que a entidade reta e circunferência tem dois pontos em comum. Este conceito, ou esta ideia, será útil para a gente resolver alguns problemas aqui, tá certo? Então, primeira coisa que você deve lembrar, toda vez que uma reta tangencia uma circunferência, se você ligar o ponto de tangência ao centro da circunferência, você terá um segmento perpendicular à reta. Na realidade, o que que nós temos aqui? Se nós traçarmos do centro uma reta que passe pelo ponto de tangência, você terá uma outra reta. E de modo que estas duas retas, a tangente e a outra, serão perpendiculares. E o que que isso significa? Outra coisa importante, que o coeficiente angular de uma é o oposto do inverso do coeficiente angular da outra, que é uma característica de retas perpendiculares entre si, né? Estudaram isso quando viram aí com o professor José Maria. Então, como eu disse, se aqui tem um ponto em comum e aqui tem dois pontos em comum, se a reta é externa, não tem ponto comum. O que é que significa isso? Se eu disponho da equação da reta e disponho da equação da circunferência, resolvendo o sistema por eles formado, eu não tenho solução, é porque a reta é externa. De modo semelhante, se resolver o sistema formado pela equação da circunferência e a equação da reta, desde que eu disponha desses elementos, eu encontro uma solução, é porque eu tenho um ponto em comum, que significa que a reta é tangente. E, por outro lado, se resolver o sistema formado pela equação da circunferência e a equação da reta, e eu encontro duas soluções, significa que dois pontos são comuns, portanto, a minha reta é secante. Então, é desta forma que eu posso estabelecer a relação entre reta e circunferência, né? Quais formas? Primeiro, pela distância, desde que eu disponha de condições para isso. Então, se eu estabeleço a distância entre o centro e o ponto, eu posso dizê-lo externa, tangente ou secante.
E ainda, se eu disponho das equações dos respectivos elementos, resolvendo o sistema, eu posso dizê-lo, né? Dizê-la externa, tangente ou secante. Então, tem duas formas, pelo menos, para a gente resolver o problema. Tá certo? Ficou claro esta orientação, minha gente? Como resolver problemas envolvendo reta e circunferência, as duas maneiras distintas? Alguém tem alguma dúvida? Não? Bom, um problema aqui, ó. O exemplo 1 da nossa apostila. Dada uma equação de reta, x mais y menos 5 igual a zero. Uma coisa que vocês precisam aprender a fazer e se acostumar é, ao ler esta notação, x mais y menos 5 igual a zero, de cara você já identifica isto aqui como elemento, né, a entidade reta. E quando você observa esta escrita matemática, você a entende como sendo a entidade circunferência, pelo menos tem todas as características de. Então, de cara eu entendo, pô, isso aqui é uma reta, isso aqui é uma circunferência, ou seja, eu tenho as duas equações das duas entidades. Qual é a relação que há entre esta reta e esta circunferência? Bem, se eu tenho as equações, eu vou resolver o sistema por elas formada. É muito mais prático, né, do que outra alternativa. Desculpe, voltou aqui. Meu Deus, só está aqui. Então, como é que eu resolvo um problema desse? Monto o sisteminha, está aqui, x mais y menos 5 igual a zero, x quadrado mais y quadrado igual a 13. Note que, da primeira equação, o que eu posso fazer aqui? Isolar o valor y. Então, eu tenho que o y vai ser o quê? Menos x mais 5. Se isto é y, note que eu tenho um sistema de duas equações das duas variáveis. Entro com esta informação na segunda equação, ou seja, para transformá-la em uma equação a uma única variável. Colocando-a na segunda equação, eu fico com x quadrado mais, no lugar de y, eu coloco menos x mais 5. Está ali, ó. Né? E resolvo a equação resultante. Note que isto aqui vem a ser o quê? Uma equação de segundo grau. E uma equação de segundo grau, observe bem, ela pode ter, melhor, ela pode não ter resposta, né? Não existe solução, o que caracterizaria uma reta externa, né? Ela pode ter duas raízes, nós vimos isso em funções, duas raízes reais iguais, na realidade, uma só raiz, erroneamente a gente fala, né? Mas é um número só, o que caracterizaria uma reta tangente à circunferência. E esta equação poderia ter duas raízes reais e diferentes, o que caracterizaria uma reta secante, ou seja, dois pontos em comum. Então, quem é que estabelece isto aqui numa equação de segundo grau? É o delta, o discriminante. Então, se o delta for menor que zero, não tem solução, reta externa. Se o delta for igual a zero, uma só solução, na realidade duas iguais, portanto tangente. E se o delta for maior que zero, igual a zero, tangente, tá? E aqui, se o delta for maior que zero, duas soluções, a reta é secante, certo? Então, é desta forma que nós entendemos e resolvemos problemas de relação entre retas e circunferência. Dando continuidade ao nosso probleminha aqui, né? Nós temos a equação, vou apagar aqui, nós temos a equação, eu já risquei aqui, resolvendo-a por Girard, eu tenho raiz igual a 2 e raiz igual a 3. Se eu tenho dois valores de x, é porque a minha reta é uma reta secante. Então, se o x for 2, eu tenho o y correspondente, portanto, o y será 3, ou seja, eu tenho o par ordenado 2 e 3.
Se o x for 3, eu tenho o y igual a 2. Então, eu tenho o par ordenado 3 e 2. Ou seja, eu tenho a circunferência, em algum ponto a reta corta a circunferência, e aqui eu tenho os pares ordenados que estabelecem esta intersecção entre a reta, né, a reta e a circunferência. Tá certo? Ficou claro isso, minha gente? Alguma pergunta aqui? Não? Tá. Uma coisa que eu queria perguntar a vocês. Vocês já ouviram esse nome? Estão me ouvindo? Eu Não, acho que não, professor, eu acho que não. Não? Bom, então está na hora de conhecer. O GeoGebra. O GeoGebra é um aplicativo matemático traçador de gráfico. Ele faz muito mais coisas, mas, no nosso caso, o interesse aqui é gráfico. Ele tem versão em português, né? É um software aberto, ou seja, livre, e ele facilita muito o trabalho nessa área de geometria analítica. Na realidade, ele é um software matemático bastante poderoso. Mas, para nós, o que interessa nesse momento é a questão gráfica, geometria analítica. Eu vou mandar para vocês um tutorial orientando como usar o software GeoGebra para que você valide os seus exercícios, né? É muito simples de ser utilizado. Eu peço a vocês que baixem a versão 5.0. Por quê? Porque a versão 6, ela é uma versão mais enjoada, né? Tem muito mais coisa que não interessa para a gente. Baixe a versão Classic 5.0, né? Certo? E eu vou mandar um tutorial orientando-os a, feito o problema à mão, usando o GeoGebra, você valida a sua resolução, certo? Então, terminada a aula, na primeira oportunidade, baixem esse aplicativo que você será feliz. Está aqui. Um outro problema, já está resolvido, vamos fechar, pronto. Um outro problema, exemplo 2. Vamos demonstrar que a reta y igual a 2x mais 1 é uma reta exterior à circunferência x ao quadrado mais y quadrado menos 2x igual a 0. O que ele faz? De forma análoga ao problema anterior, ele pega o valor, ele monta um sistema, né, com esta equação e esta equação. Se aqui o y vale 2x mais 1, o que ele faz? Por substituição, ele coloca no lugar do x, do y, 2x mais 1, tornando esta equação a duas incógnitas a uma só, e resolve a equação. Aqui, ó. Chega nesta equação de segundo grau, igual a 0. Note que, ao calcular o delta resultou em menos 16. Se é menos 16, esta equação não tem solução. Como o delta é menor que zero, concluímos que o sistema não admite solução, ou seja, não existe ponto de intersecção ou ponto de tangência entre a reta e a circunferência. Portanto, a conclusão é que a reta é exterior à circunferência. Tá? Então, desse modo simples, a gente discute a relação entre uma reta e uma circunferência. Mas há uma outra forma, né? Eu gosto muito de geometria analítica, eu acho que é uma das coisas mais legais que a gente estuda no colégio, porque são ideias abstratas que você as concretiza através de desenhos, através de gráficos, principalmente com aquele software que eu falei, o GeoGebra, né? Então, eu vou mostrar a vocês uma outra possibilidade de resolver o problema. E notem que não é raro um problema de geometria analítica ter vou repetir, 4 formas distintas de abordá-lo e resolvê-lo, né? Então, vamos abordar de modo diferente o mesmo problema que eu acabei de explicar, resolvido por sistema, usando a distância entre ponto e reta, né? Vocês se lembram, a distância entre ponto e reta, ou seja, é dada por esta fórmula aqui, ax mais by mais c, em módulo, claro, distância é sempre valor positivo,
dividido pela raiz quadrada, de a quadrado mais b quadrado. Mas o que significam estas letras? Né? Qual o significado disto? Bem, lembrando que a equação da reta, na sua forma geral... Ô, Cacilda, não era para desembestar desse jeito. Lembrando que a equação da reta, na sua forma geral, é dada por A maiúsculo x mais B maiúsculo y mais C maiúsculo igual a zero. E que um ponto, na sua forma geral, é dado por um x e por um y. Por isso que eu pintei aqui x vermelhinho e y vermelhinho, porque esse x e esse y são as coordenadas do ponto P. E note que a x mais by mais c, na realidade, é a equação da reta. Então, é fácil guardar esta fórmula. Você usa, supostamente, a equação da reta lá em cima, só que no lugar do x e do y, você coloca o x e y do ponto. E o a e o b são os coeficientes de x e y, respectivamente. Então, através dessa fórmula, eu tenho a distância entre dois pontos. Tá? E o que isto nos possibilita? Vamos supor o seguinte, vamos supor que eu tenho aqui uma circunferência. Vamos supor aqui que eu tenho uma reta. E nós já sabemos que esta reta é externa por conta do problema que foi resolvido. Vamos pegar um ponto da circunferência, né? A gente sabe que eu não posso pegar qualquer ponto, porque senão teria n distâncias. Se eu pego esse ponto, eu tenho uma distância. Se eu pego esse ponto, eu tenho outra. Então, eu tenho que pegar um ponto, né, que faça o quê? Que, traçada uma reta por esse ponto centro e esse ponto da circunferência, esta reta seja perpendicular a ela. De modo que eu posso dizer que aqui eu tenho uma reta que eu chamo de S. E esta reta S é perpendicular à reta R. E eu sei que, se retas são perpendiculares entre si, o coeficiente angular de uma é o oposto do inverso do coeficiente angular da outra, ou, de forma diferente, o produto dos seus coeficientes angulares é igual a menos 1. É só passar isto para lá, que eu tenho esta sentença aqui, né? Então, eu posso dizer que retas perpendiculares têm produto de coeficientes angulares iguais a menos 1, igual a menos 1. Ou ainda, o coeficiente angular de uma é o oposto do inverso do coeficiente angular da outra. Se o coeficiente angular de uma é 2, a outra será menos meio, né? Então, é desta forma. Portanto, fazendo esta abordagem de geométrica aqui, eu tenho uma outra forma de resolver o problema, além da forma sistema. Deu para entender a ideia que eu tentei mostrar para vocês, minha gente? Claro que eu tenho que ter condições, né, de encontrar a equação desta reta, o ponto e N coisas, claro, né, aí vai depender dos dados do problema. Então, a abordagem, né, que eu dou para buscar a solução dependerá exclusivamente dos dados do problema. Fiquem atentos a isto e percebam estas possibilidades, né? Nem sempre há uma só possibilidade. Está aqui, exemplo 3. Vamos determinar a equação das retas que passam pela origem e são tangentes à circunferência tal. Leia o problema com atenção. Determinar a equação da reta que passa pela origem. Aqui tem uma informação importante. Se uma reta passa pela origem, a sua equação na forma reduzida é do tipo y igual a mx. Na realidade, é y igual a mx mais 0, que é o b, né? Eu estou usando a equação da reta na sua forma reduzida, mx mais n. Aí alguém pergunta, pô, professor, mas não pode ser, eu não posso escrever y igual a ax mais b? Eu sugiro que não. Né? Por quê? Porque esta nomenclatura aqui nós usamos quando trabalhamos com funções, e nós estamos mexendo com geometria analítica. E, na geometria analítica, esta é a notação correta de indicarmos a equação de uma reta. Né? Então, use mx mais n, onde m é o coeficiente angular e n é o coeficiente linear. Não esqueça disso. Então, se eu sei que uma reta passa pela origem, obrigatoriamente a sua equação é naquela forma.
né? Geometricamente falando. E são tangentes à circunferência. Está aqui. Primeira coisa que eu faço, monto um sistema, né? E note que nesse sistema eu tenho a incógnita M a ser descoberta, né? Está aqui, certo? Resolvendo o sistema, já que y é igual a mx, onde tem y na segunda equação, que é a equação da circunferência, eu troco o y por mx, por isso que ele aparece aqui, ó, né? E, ao fazer isto, eu fico com esta equação. O que é que vem a ser isto? É o que nós aprendemos lá no ensino fundamental, nono ano, é chamado de equação literal no parâmetro m. Então, dependendo do m, acontece uma coisa ou outra dentro do nosso problema, e o m é chamado de parâmetro. Então, você tem aqui, tá? Observe que o problema fala tangente, você quer uma situação específica. Então, o parâmetro m, esta é a situação específica. O parâmetro m será aquele que estabeleça a tangência da circunferência. E, da reta à circunferência, desculpe. E, se eu tenho que ter tangente, o que terá que acontecer com esta equação aqui? Ela terá que ter uma resposta. Se ela tem que ter uma resposta, isto implica em que o delta será igual a zero, tá? Então, está aqui. Para que o sistema admita solução única, essa equação de segundo grau deve ter duas raízes reais iguais, ou seja, o delta deve ser nulo. Por isso, essa conclusão minha aqui inicial. Então, veja quanta coisa envolvida no enunciado do problema, quanto pré-requisito você precisa ter para que possa bem resolvê-lo, né? Aí, basta impor nesta equação literal de segundo grau que o delta seja nulo. Se o delta é nulo, né, iguala aquilo a zero. Quem que é o delta? B quadrado menos 4ac igual a zero. Feito isto, você vai encontrar uma equação de segundo grau na variável m. Consequentemente, m terá duas respostas. Portanto, serão duas tangentes. Resolvendo a equação ali de segundo grau, né, na variável m, nós encontramos m 3 mais ou menos raiz 3 sobre 4. Portanto, mas quem é m? m é o coeficiente angular da reta y igual a mx. Então, está aqui. Faço a circunferência, né? Faço o quadramento aqui, ou uso alfa, beta e gama, acho as coordenadas do centro e a medida do raio, e aqui eu tenho as retinhas que são tangentes a essa circunferência. Então, é esta a forma de abordar e resolver este problema. Alguma pergunta aí, minha gente? Alguma dúvida? Aqui eu fiz o quadramento da equação da circunferência dada, encontrei que o centro é 3 e 2, né? E encontrei que o raio é igual a 1, aqui é 2, tá certo? E a equação da retinha está aqui. Alguma pergunta, alguma dúvida aí, minha gente? Pode interromper quando eu estiver falando e não entender, não tem problema algum, é só dar um toque, tá? Posso seguir? Sim, professor. Então, vamos lá. Professor, essa aula que o senhor está dando, o senhor vai disponibilizar já ela hoje? Sim, eu estou gravando. É o que eu faço sempre. Vocês têm recebido as gravações que eu envio? Acredito que sim. Não, peraí. Acreditar é uma coisa. Fala por mim, professor. Não sei Não, do... sim. Se você acredita que sim, você recebeu. Sim, eu sim. Bom, se você recebeu, todos recebem, porque é isso que eu queria saber, porque a plataforma não possibilita a mim esta informação. É estranho, né? Eu não sei, eu já expliquei para vocês, ela guarda todo o material que a gente faz num pacote muito grande de todos os professores que usam a plataforma, quer dizer, não tem uma pasta minha. E quando eu mando, eu clico lá, terceiro ano, matemática, Escola Saad, enviar, e acabou. Eu não sei se foi para todo mundo, se vocês estão cadastrados. É esta a informação que eu tenho na plataforma.
Então, quando eu faço isso e ninguém reclamou, e todas as aulas que eu dei, talvez exceto a primeira, se eu não me engano, eu as gravei, edito, quando é o caso, para não ficar com muito tempo, às vezes começo a gravar mais cedo, edito, ponho no meu canal, ponho uma capinha, marcando a data da aula e disponibilizo pela plataforma Plural. É assim que vocês as recebem, né? Sim. Então, todas as bichinhas têm uma capinha. Não me recordo a cor do terceiro ano, mas acredito que seja a capinha preta. A do segundo, acredito que seja uma capinha azul. Eu fiz isso para diferenciar, né? Tá? Bem, vamos aqui a mais esse problema, que é o exemplo 4. Está aqui. Considere a circunferência, né? Então ele dá aqui uma equação de circunferência. X² mais Y² igual a 5. E a reta tangente a ela no ponto P. Note que aqui ele não dá a equação da tangente, a reta tangente. Então é isso que você vai ter que descobrir. Mas ele dá um ponto de tangência, né? Então veja só. Se a equação da circunferência, na forma geral, é x² mais y² igual a 5, eu posso depreender aqui que o x é 0 e o y é 0, ou seja, uma circunferência que passa pela origem, que tem centro na origem. E o raio é raiz quadrada de 5. Cuidado, não vai me pegar o 5 aqui como sendo raio, né? É sempre r ao quadrado. Portanto, raiz de 5 ao quadrado é 5. Note que, se R é igual a mx mais h, ou seja, a equação de uma reta, né? Eu já não usei o h. Por quê? Porque eu usei mx mais b. Poderia ter usado n, não tem importância. Ponto P, tá lá, ó. O ponto P pertence a R. Por quê? Porque a reta é tangente, né? Pertence à reta e pertence à circunferência. Portanto, isso quer dizer o quê? Que se o y for 2, o x tem que ser 1. Então, mx mais b é a equação na forma geral. No lugar do x, eu ponho 1. No lugar do y, eu ponho 2. Então, fico com uma equaçãozinha, duas incógnitas, m e b. Né? 2 igual a m mais b, onde b é o coeficiente linear, ou seja, onde a reta corta o eixo y. Portanto, eu tiro que o b é igual a 2 menos m. Ou seja, eu fico com a seguinte equação: y igual a mx mais, no lugar do b, 2 menos m. E agora eu tenho aqui uma sentença envolvendo y e x, e a outra sentença envolvendo y e x. Com elas eu monto um pequeno sistema. Se aqui o y é mx mais 2 menos m, substituo na segunda, ou seja, deixo essa equação a uma só incógnita, no caso x, e o m é um parâmetro. Então, substituo na segunda equação e desenvolvo isto aqui e terei esta equação. Olha só, 1 mais m ao quadrado x² mais 2m, 2 menos mx, mais m² menos 4m menos 1 igual a 0. Pode parecer uma coisa estranha, mas não é. Por quê? Primeiro, isto aqui eu identifico como sendo uma equação de segundo grau. E é uma equação de segundo grau, como eu já disse, literal, onde o m é um parâmetro, né? Ou seja, o m vai estabelecer algumas coisas para que aconteça lá com o meu problema. Então, observe, quem que é o coeficiente A? É quem multiplica o x², portanto, 1 mais m². Quem é o coeficiente B? É isto aqui. E quem é o termo independente ou o coeficiente C na minha equação? É isto daqui. Pode parecer estranho, mas é, né? Aí, lendo o problema novamente, eu percebo que a reta tem que ser tangente. Se a reta tem que ser tangente, o que é que significa isto? Significa que esta equação terá que ter uma só raiz real, ou duas reais iguais. Portanto, o delta será 0. De modo que, se o delta tem que ser 0, eu imponho que o b² menos 4, o a, o c, vale a 0. Mas, quem que é o b? Aí, o b está aqui. É
2m, que multiplica 2 menos m. Portanto, vou tê-lo ao quadrado. Menos 4 vezes o a. Quem que é o a? 1 mais m quadrado. Quem que é o c? Toda essa nhaca aqui. Postos nesta equação, eu chego nisto daqui, que é uma equação na variável m. Agrupando os termos semelhantes, cheguei aqui na equação de segundo grau na variável m. Resolvendo esta equação, vou encontrar o quê? Que o m é menos meio. Se o m é menos meio, né, aqui eu tiro o valor de b. E, como o valor de m e b, eu sei que a minha reta, ela tem a equação mx mais b. Encontrei o m, encontrei o b, escrevi a equação da reta. Então, eu tenho uma solução, que é esta, e outra solução, que é aquela. De modo que, desta forma, né, tendo uma equação da circunferência e um ponto, que é ponto de tangência entre ela e uma reta, eu consigo encontrar as equações da reta tangente a esta circunferência no ponto em questão, certo? Então, por exemplo, eu tenho a circunferência, né? Tenho um ponto ali, eu tenho uma reta aqui e tenho uma reta lá. Note que a inclinação, coeficiente angular da reta, são opostos. Aqui terá que ser mais e aqui terá que ser menos, ou seja, a inclinação que ela faz com o eixo, né? Aqui o M é positivo e aqui o M é negativo. Ângulo menor que 90 e ângulo maior que 90. Alguma pergunta até aqui, minha gente? Não? Bem, fechando o conceito de entidades relacionadas à circunferência. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou estabelecer a posição relativa entre circunferências. E veja que nós podemos ter todas estas possibilidades aqui, né? Deixa eu voltar aqui. Aqui. Então, tá aqui. Primeira coisa, imagine só, claro que eu tenho que ter dados no problema. Então, suponha que o dado que eu tenha me permite calcular o centro de ambas as circunferências. Desse modo, tendo as coordenadas do centro, eu calculo a distância entre o centro 1 e o centro 2. Se a distância entre centro 1 e centro 2 for maior, né, que o raio, a soma dos raios, desculpe, aqui está R1 mais R2, faltou, eu sei que as circunferências são externas, ou seja, elas não têm ponto em comum. Uma outra forma de perceber isto é montar um sistema com as equações da circunferência, só que seria muito mais trabalhoso, porque ambas seriam equações, funções de segundo grau, polinômio de segundo grau nas variáveis x e y, vai dar um trabalho do capeta, então não é recomendável. De forma análoga, ou pensando de modo semelhante, se eu tenho condições de obter as coordenadas do centro, né? Se a distância entre o centro 1 e o centro 2 for menor que a soma dos raios, das medidas dos raios, eu tenho que as circunferências são secantes, ou seja, elas terão 2 pontos em comum. Pensando em termos de sistema, ao resolvê-lo, eu encontro duas soluções. Então, neste caso, as circunferências são secantes entre si, né? E não só menor, terá que ser maior que a diferença R2 menos R1, tá certo? Por outro lado, quando é que as circunferências serão interiores, ou seja, uma está dentro da outra? Quando a distância centro 1, centro 2 for menor que a soma da medida dos raios e for maior que zero, óbvio, porque se for negativo não tem como, né? Então, circunferências interiores. Quando que as circunferências serão tangentes? Quando a distância entre os centros for igual à soma das medidas dos raios. Parece bastante óbvio isso, né? É uma relação bastante clara de se perceber.
Quando que as circunferências são tangentes interiores? Veja, nós dizemos aqui tangentes exteriores, né? Porque o único ponto em comum entre elas é o ponto de tangência. Aqui, e o raio, a soma é igual. E quando que elas são interiores? Elas também têm um ponto em comum, só que a medida do raio, né, a diferença entre o R2 e R1 é distância entre os raios, tá certo? Exatamente a diferença. E eu posso tê-las concêntricas, ou seja, mesmo centro. Desta forma, a distância C1 a C2, ou seja, a distância entre os centros, é nula. Então, aqui eu estabeleço a relação entre circunferência e circunferência. De modo que, o que é que nós vimos hoje? Nós vimos a circunferência e o ponto, a circunferência e a reta, a circunferência com a circunferência, tá certo? Relação entre estas entidades. E com isso encerramos o conteúdo, né? E a partir de agora são exemplos, tá? Vocês têm aula depois dessa ou não? Sim, professor. Então tem que terminar. Bom, eu vou resolver, eu fiz vários outros exemplos, ó, este, tá certo? Enfim, tenho vários outros slides aqui, ó, tá resolvido, inclusive no GeoGebra, né? Eu vou mostrar para vocês, fazer um pequeno tutorial, para que vocês saibam como, resolvido o problema à mão, usando o GeoGebra, validá-lo, tá? Eu vou fazer um tutorial e ponho lá para vocês. Só para a gente fechar. Então, para a gente concluir aqui o que nós andamos vendo. Neste modo, nós apresentamos o quê? Equação geral e reduzida de uma circunferência. Como encontrar, a partir delas, coordenadas de centro e raio, né? Diferentemente da equação da reta, a equação da circunferência apresenta termos quadráticos, x quadrado e y quadrado. Então, é fácil identificar quando uma equação tem a possibilidade ou é candidata a ser equação de circunferência. Vimos também como resolver as inequações, que são representações gráficas, não tem outro modo de fazê-lo. E, finalmente, no item final, abordamos lá a relação entre ponto e circunferência, reta e circunferência e circunferência. Então, foi isto que foi trabalhado neste contexto aqui de equação de circunferência. Eu fiz aqui vários problemas que eu preparei, né? Mas vou resolver alguns, e peço a vocês que, nesse meio de tempo, baixem a versão 5.0 do GeoGebra, para que vocês possam, resolvidos os problemas, perceber e entender legal. E preparei um problema especial que eu quero deixar como tarefa. É este problema que está na tela, né? É um exercício que eu proponho a vocês que façam. Por que ele é interessante? Olha só. Calcular a área do triângulo determinados pelas retas R1, R2 e R3, sabendo que tais retas são definidas por... Então, eu dou aqui a definição dele, onde, respectivamente, V1 é o vértice de uma elipse, V é o vértice de uma parábola e C é o centro de uma circunferência, cujas equações, respectivamente, são tais, tais e tais. Então, aqui eu dou as equações da elipse, da parábola e da circunferência. Esse problema eu costumo dar no meu curso de geometria analítica na universidade, quando eu fecho o estudo das cônicas. Por que ele é um problema legal? Porque ele usa tudo, praticamente, que você estudou. Elipse, parábola, hipérbole, circunferência, as retas, e culmina com o cálculo de uma área de uma figura plana. Então, tentem resolver este problema, né? Não é para entregar nada, eu só quero que vocês quebrem a cabeça para resolvê-lo, tá? E conseguindo, vai ser legal, tá bom? Alguma pergunta, minha gente, para a gente encerrar? Professor, eu posso tirar uma dúvida só na questão de nota? Você? Pode falar mais alto, por favor, eu não ouvi direito. Eu tenho uma dúvida sobre a minha nota, será que eu posso tirar com você? Sim, Lucas, diga. Eu prefiro que você mande por e-mail, pode ser, Lucas? Pode ser. Você pode deixar seu e-mail no chat, daí eu já... Não, manda para o meu e-mail pessoal. Eu prefiro, porque no chat eu não sei quando é que vai isso. Manda para o meu e-mail.
Mandar o seu e-mail para eu ver qual é. Mas você tem aí, todas as aulas eu disponibilizo, armando@unital.br. Ah, pode deixar, eu mando já, então. Tá? Por favor. E daí eu trato disso particularmente, fica melhor. Tá bom? Ah, perfeito, perfeito. Tá bom, então. Mais alguém quer fazer alguma colocação? Bom, minha gente, então eu fecho por hoje. Façam os exercícios aí, eu vou produzir um material, eu publico para vocês e encaminho pelo plural, tá bom? Grande abraço a todos e bons estudos. E se cuidem. Tchau, professor. O senhor Tchau, também, viu? Obrigada. Tchau, professor. Boa semana. Igualmente. Tchau, professor. Tchau, tchau.